É o segundo caso, assim, bem pontual que eu ouço sobre o Hospital São Paulo. Eu já estive lá uma vez, mas o outro foi um amigo meu, que ele teve uma doença raríssima, chama Síndrome de Guillain-Barré. Não sei se você já ouviu falar. Ela é muito rara e, por ser tão rara, é muito difícil identificar. Porque nem todo mundo teve contato, conhece. Então, a pessoa começa a ter os sintomas e... Sabe aquela coisa, tipo, deve ser tal coisa, até chegar nela. Então, o meu também passaram por vários laudos até conseguir entender o que era, né? Mas o que é essa doença? A síndrome de Guillain-Barré, ela vai paralisando o teu corpo da extremidade pro centro, pelo sistema nervoso. Então, assim, você começa a perder, aqui o movimento de pinça, aqui, e aí dedo, e aí mão, e aí braço, e aí... e vai parando até que chega no teu tronco, e aí para pulmão, para coração, para tudo, você morre. É basicamente isso, assim, ele vem parando das extremidades pro centro. Uau. Então, ele perdeu o movimento, ele não conseguia segurar coisas, e foi quando ele começou a sentir alguma coisa estranha, foi pro hospital. Pegava assim, a coisa caía. Andando na rua, começou a tropeçar de bobeira, assim, o pé mole. E aí ele foi pro hospital. E aí, disso, até descobrirem o que era, foram dias. E a coisa evoluindo, e ele perdendo. Ele ficou internado, então... Sabe aquele negocinho que você aperta pra pedir? Sempre tem um negocinho assim, né? Que você aperta. Então ficava aqui. Aí depois tiveram que botar no cotovelo, porque ele não tinha mais movimento de mão. Aí, até que chegou uma hora, ele chegou no ponto da enfermeira ter que vir fechar o olho dele pra ele dormir. Porque ele não tinha mais o controle da pálpebra. Meu Deus. Nossa. Mas ele conseguiu... Parou. Ele conseguiu... Sim, então, ele se recuperou. Foi um milagre. É estranho dizer isso porque ele é ateu, mas eu digo e ele que lute. Foi um milagre e eu digo sempre assim, que o que salvou o Yuri foi o estado emocional dele, porque ele levou tudo muito bem. Ele ficou muito bem, sabe? Eu fui visitá-lo várias vezes. A mãe dele tava um caco, óbvio, né? A mãe, a namorada também. E ele segurava a nossa barra, por incrível que pareça. Ele fazia a gente rir. Eu lembro que teve uma hora que a mãe dele foi tirar uma foto com ele. E aí ela falou, não foto, né? Tipo, seus tios e tal estão querendo te ver, vamos tirar uma foto. E ela veio, parou do lado dele assim na cama e fez assim. E aí ele falava assim, que ele já não tinha movimento. Então ele falava horroroso assim. Aí a mãe dele parou pra tirar a foto, ele... Mas a língua ainda assim ele consegue mexer? Não, sabe quando você fala? Você não consegue os fonemas mais porque não tem mais movimento. E aí a mãe dele parou do lado dele pra tirar foto pra mandar pros tios. Aí ele falou, ri mãe, eu tô rindo. Ele falou. Ai. Aí ela, tipo, ele fazendo a gente rir, sabe? Foi uma puta experiência. Ele é um cara que tem história pra horas e horas de papo. Mas depois disso, olha como nada é por acaso. A gente tava falando disso, né? Só pra concluir a história. Depois de uns anos, ele sobreviveu, graças a Deus, ficou bem. Ele demorou um tempo porque pra parar é rápido, né? Pro corpo voltar é uma demora. A galera que tá internada de Covid e saindo dá declarações sobre isso. Você fica 15 dias internado, 6 meses pro seu corpo voltar o que era, porque vai atrofiando. E o dele foi assim, ele demorou muito tempo pra voltar, ele tinha dificuldade de subir degraus, descer degraus, sabe? Mas, como nada é por acaso, anos depois, ele tava na casa dele um dia, toca o telefone, era um amigo do amigo do amigo, sabe assim? Desculpa, aqui é fulano de tal, foi meu amigo tal que passou teu número, minha filha tá internada, eu acho que ela tem a mesma coisa, eu preciso que você vá no hospital agora, porque os médicos estão lá batendo cabeça... E não sei o quê. Aí ele saiu da casa dele 3 horas da manhã, foi pro hospital, ajudou. Ela falou assim, olha, isso, façam isso que vai dar certo, que é o que tinha funcionado pra ele. Fizeram e salvaram a menina. Como as coisas E são. o cara ficou, obviamente, extremamente grato a ele. Então, assim, se ele não tivesse passado por toda aquela dificuldade que ele passou... E aí os caminhos da vida que vão fazendo assim, que ele conheceu fulano, que conheceu Beltrano, que conheceu... Tipo assim, do nada o telefone dele toca 3 da manhã... Ele pegou uma jaqueta e foi pro hospital, assim, pra um cara que ele nem conhecia. Salvaram a vida Pra dele salvar. e ele ajudou a salvar uma vida. Que doideira demais. isso. Muito, nossa, e eu nunca esqueço disso. Teve uma vez que passaram numa novela falando sobre isso, a síndrome de Guillain. Todo mundo assim, o que é? Eu falei, ai, gente, é difícil Duro. mesmo, porque E é isso, como ninguém sabe, ele ia perdendo os movimentos e todo mundo assim, cara, tá, mas o que é? Até
A sorte dele foi que num plantão que ele tava lá, nada é por acaso, um neurologista tinha ido até o plantão geral lá pra encontrar um amigo médico dele. Ele tava passando por lá. Aí o que ele falou, tô com um paciente aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, vamos lá ver. Aí ele foi e aí descobriram o que era. Olha, Não, tudo muito doido assim, né? Tô chocada. É. Eu tô sem palavras. E aí e esse neuro tava... Tipo, ele tinha ido visitar, sabe? Vou dar uma passada lá ver a Yasmin. Ele passou, aí o outro médico comentou que tava com esse caso, e aí descobriram o que era. É muito doido, assim. O Yuri é um vencedor, ele é um baita guerreiro Uma mesmo. das coisas que eu mais senti, assim, de aprendizado que eu falei, não foi nem pelo fato de eu estar numa situação de ter passado por uma quase morte ou ter ficado internada, mas a gente sempre acha que a gente tá ruim, né? E aí, por exemplo, eu falava, poxa, eu tô aqui internada, não sei o quê, bababá. Aí eu olhava pro lado, eu via as enfermeiras comentando da paciente que tava no quarto do lado, que ela tava, tipo, recebendo a família, que a pessoa tava, sei lá, 3 meses em estado vegetativo. Aí eu falava, o que eu tô reclamando, sabe? Eu tô viva. Uhum. Aí eu ia fazer um exame, tipo, cabisbaixo, assim, ia fazer um exame do meu pulmão pra ver como é que tava. Aí eu tava na cadeira de roda, assim, sendo levada. De repente eu parava do lado de uma menina que também, sei lá, devia ter uns 5, 6 anos, com a mãe do lado, e a menina chorando, chorando, chorando de dor, assim. Sabe aquele choro de desespero, de dor? E aí eu falava, gente, eu não tô sentindo nada, eu só tenho que agradecer, sabe? A gente fica o tempo inteiro querendo, às vezes, se vitimizar por coisas que acontecem na nossa vida e a gente só tem que agradecer, a gente tá vivo, a gente tá respirando, tá podendo... Foi um susto, foi o que eu passei, mas assim, eu comecei a valorizar cada detalhe da minha vida, sabe? Que hoje em dia, qualquer pessoa que tá ao meu redor da minha família que reclama de eu falo assim, não reclama. Não reclama, que sempre vai ter alguém que vai estar pior que você. Uhum. Você não tem que reclamar, tua vida é perfeita. E isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de consciência, sabe? Sim, com certeza. A não ser que tenha, assim, alguma doença psicológica, por exemplo. Sim. Às vezes a pessoa tá com uma ansiedade, com um ataque de pânico, com uma depressão. Às vezes o que ela reclama não é ela que controla. Sim. Mas quando é uma reclamação, Não, uma assim, reclamação... da boca pra fora, Exato. realmente. Eu tava reclamando porque eu tava comendo sopa sem tempero. Eu falei pra minha mãe, eu não aguento mais comer essa comida de hospital aqui sem gosto. Preciso comer alguma coisa. Tenta trazer alguma coisa, ver com ele se pode. Aí eu falava, gente, eu tô reclamando. Tem gente que nem comida tem, sabe? Tá ótimo. Não, deixa eu comer isso daqui. Então, são pequenas coisas que só quando você passa por um apuro, assim, você começa a valorizar e falar... Caramba, eu sou muito ingrata, né? Eu sou muito por não tá contente com algo que tantas pessoas dariam tudo por isso, né? Que é um detalhe, né? Na verdade, a gente tem sempre que olhar pra frente pra não se acomodar e pra trás pra não ser mal agradecido, né? Exatamente.